Olá, boa tarde, espero que todo mundo esteja animado por aí. Vamos então continuar o nosso conteúdo, vamos continuar falando de equilíbrio químico? Então vamos lá, pessoal. Então nós vamos continuar falando do deslocamento do equilíbrio. Então considere a seguinte reação ali, pessoal. Nós temos dois reagentes, A e B, que estão ali em uma situação reversível formando os produtos C e D, certo? Quando nós temos os equilíbrios, né, significa que as velocidades no sentido direto de formação dos produtos e a velocidade da reação inversa para a formação dos reagentes, né, são iguais, as velocidades são iguais e as concentrações das substâncias A, B, C e D são constantes. Lembre, não significa que elas são iguais, elas são constantes. O que é igual são as velocidades, tá? Isso a gente já falou na aula passada, tá? Agora, se por algum motivo nós temos a modificação das velocidades, aí, consequentemente, nós também vamos ter a modificação nas concentrações das substâncias, tá? Essa modificação na velocidade ocasiona o que a gente chama de deslocamento do equilíbrio, tá? Que vai sempre no sentido daquele que tem maior velocidade, ok? Então, por exemplo, considerando uma situação no equilíbrio, nós temos essa situação aqui, flechinhas iguais, né? Eu tenho equilíbrio, velocidades iguais e concentrações de reagentes e produtos constantes. Agora, se eu aumentar a velocidade no sentido de formação dos produtos, eu aumento a V1 aqui, então esta reação vai se deslocar no sentido de formar principalmente os produtos C e D. Estão vendo aqui que a setinha no sentido de formação de C e D é maior que a setinha no sentido inverso? Por quê? Porque aumentando a velocidade no sentido de formação dos produtos, eu aumento também a concentração dos produtos, certo? A reação vai tender a formar produtos. Agora, se eu aumentar a velocidade do sentido inverso, consequentemente, eu aumento a concentração do A e do B, que são os reagentes, ou seja, eu aumento a concentração dos reagentes, certo? Então, quando a gente fala de deslocamento do equilíbrio, a gente está falando de equilíbrio, ou seja, a reação tende sempre a permanecer no equilíbrio, lembram lá? Então, por mais que eu altere a velocidade em um dos sentidos e, consequentemente, altere a concentração dos reagentes ou dos produtos, a reação vai voltar a estabelecer o equilíbrio, né? Com valores de concentração e velocidades diferentes do que ele tinha inicialmente. Quem estudou isso aqui foi o Henri-Louis Le Chatelier, que ele propôs o seguinte princípio. Quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ele se deslocará no sentido de minimizar essa perturbação, a fim de atingir novamente uma situação de equilíbrio. Em química, pessoal, tudo tende ao equilíbrio. Então, se eu alterar o equilíbrio, alterar de alguma forma o equilíbrio químico, deslocar o equilíbrio para algum sentido, ele vai voltar, vai dar um jeito, qualquer jeito necessário, para retomar o equilíbrio químico, tá? E como que é feita essa alteração do equilíbrio químico? A gente pode alterar o equilíbrio, consequentemente a velocidade da reação, através da alteração da temperatura, da concentração dos reagentes, né, ou produtos, e da pressão do sistema. Então, vamos analisar um por um. A temperatura. Presta atenção aqui na temperatura, pessoal, que a maioria das dificuldades que os alunos têm é com relação à temperatura, tá? Olhem aqui esta reação. Vou dar um zoom aqui, ó. Esta reação do NO2 gasoso está em equilíbrio com o N2O3, tá? Ele tem um ΔH menor que zero. Isso significa que a reação é exotérmica. A reação no sentido direto de formação de N2O3 é exotérmica, tá? E se ela no sentido direto é exotérmica, no sentido inverso ela vai ser endotérmica. Lembram que invertendo o sentido da reação, né, eu inverto o valor do ΔH, né, o valor do ΔH. O NO2, ele é castanho avermelhado. E o N2O3, ele é incolor. Aí eu vou lá e faço um experimento, né? Sabendo disso, eu vou lá e faço um experimentozinho. Eu coloco, né? Tem essa reação. Eu coloco o NO2 aqui num balão fechado, ele é gasoso, né? E coloco aqui um banho-maria, água quente. E aí tá castanho.
Eu vou lá e pego esse mesmo balão aqui e coloco num banho frio, a 0 graus Celsius. E aí ele fica incolor. Então, quando eu coloco no banho quente, fica castanho. Coloco no banho frio, fica incolor. Olha as cores que eu tenho. Castanho, incolor. Castanho, incolor. Ou seja, ele está mudando a formação de produtos, ele está formando produto e formando reagente dependendo da temperatura, né? Então, o que significa? Quando eu tenho castanho, eu tenho NO2. Quando eu tenho incolor, eu tenho N2O3. Isso significa que quando eu removo o calor, aqui ó, estou removendo o calor no banho frio, né? Quando eu removo o calor, ele está formando N2O3. Ele está indo no sentido direto da reação. E o sentido direto da reação é exotérmica. Então, com remoção de calor, ele favorece a reação exotérmica. Forma o N2O3. Reação no sentido direto está indo. Agora, quando eu coloco no banho quente, ele fica castanho avermelhado, ele está formando NO2. Ele está indo no sentido contrário. E o sentido contrário não é exotérmico, é endotérmico. Então, quando eu forneço calor, eu estou favorecendo a reação endotérmica. Entendeu? Então, quando eu tenho ΔH maior que zero, a gente já sabe que a reação endotérmica absorve calor e ΔH menor que zero, a exotérmica libera calor. Então, observando aqui essa reação e o experimento, a gente verifica que a remoção de calor favorece a reação exotérmica e o fornecimento de calor favorece a reação endotérmica, tá? Eu observo isso de acordo com os sentidos das reações ali, reação 1 e reação 2. Vamos olhar o que acontece com o deslocamento do equilíbrio, tá? Com a concentração, com o efeito da concentração. Então, considera esta reação aqui de gás de hidrogênio com dióxido de carbono formando monóxido de carbono e água. Aqui eu tenho uma situação de equilíbrio, velocidades V1 e V2 iguais, concentração dos reagentes constante. Mas aí, digamos que eu aumento a concentração dos produtos, eu aumento isso daqui. Se eu aumentar isso aqui, eu estou aumentando um lado da reação e a reação vai querer voltar para o equilíbrio. E como que ela vai fazer para voltar para o equilíbrio? Se eu aumentei essa concentração, está desproporcional. Ela vai pegar e vai produzir mais dos reagentes. Por quê? Para transformar, para voltar para o equilíbrio, para que as proporções entre reagentes e produtos, para que as concentrações entre reagentes e produtos voltem a ser constante, certo? Se eu, digamos, diminuo, esse aqui é um exemplo, né? Mas aqui eu aumentei, né, no exemplo que eu dei, eu aumentei as concentrações dos produtos. Mas digamos que eu diminuo a concentração dos reagentes. Novamente, diminuindo a concentração dos reagentes, eu alterei a proporção entre reagentes e produtos. Saiu do equilíbrio. A reação vai tender a voltar para o equilíbrio. Como é que ela vai fazer isso? Ora, se está faltando reagente porque eu diminuí a concentração, a reação vai tender a formar mais reagente, para que volte a formar as proporções constantes, para que volte para o equilíbrio. Mesma coisa aqui, ó. Se eu aumentar a concentração dos reagentes, aumentando isso daqui, saiu das concentrações constantes. Eu tenho muito mais reagente que produto. Então, o que a reação vai fazer? Vai formar produto para equilibrar a reação. E se eu tenho a situação contrária, se eu tenho aqui diminuição dos produtos, diminuir aqui os produtos, novamente saiu do equilíbrio, eu tenho pouco produto, não está constante, mas novamente as concentrações, ele vai formar mais do que está faltando. Eu diminui produto, então ele vai formar produto, né, para que as proporções sejam constantes novamente. Lembrem que o sentido onde a reação está indo é representado por uma seta maiorzinha do que a outra, tá? Então, com relação à concentração, a gente pode dizer o seguinte, que um aumento da concentração de uma substância desloca o equilíbrio químico no sentido oposto ao da substância acrescentada. E a diminuição da concentração de uma substância desloca o equilíbrio químico no mesmo sentido da substância retirada. É o que eu acabei de mostrar. Ok? E por último, vamos falar do efeito da pressão, tá? Imagine o seguinte, que eu tenho a reação do gás nitrogênio com o gás hidrogênio formando o gás amônia. Vejam que aqui está tudo no sistema gasoso e eu tenho um equilíbrio, ok? Aí eu tenho 1 mol de nitrogênio, 3 mols de gás hidrogênio e formação
de 2 mols de amônia. Olha aqui este esqueminha, este desenho aqui, ó, tá? Aqui eu tenho o mesmo sistema, eu vou lá e aperto, ou seja, eu aumento a pressão desse mesmo sistema. O que que eu tenho aqui? Bolinhas brancas são hidrogênio, bolinhas vermelhas são nitrogênio. Bolinha vermelha com branca é amônia. Então, vejam que quando eu tenho pouca pressão, tá todo mundo muito livre ali, eu tenho os reagentes soltos, né? Ninguém interage com ninguém e eu tenho ali formação principalmente, tenho livre principalmente nitrogênio e hidrogênio. A partir do momento que eu aumento a pressão, aqui eu pressiono, as moléculas são obrigadas a ficar mais pertinho uma da outra, elas vão se chocar. E se chocando hidrogênio com nitrogênio, vai formar amônia. E aí eu tenho a formação ali de gás amônia quando eu aumento a pressão. Então, o que que eu tenho ali, ó? Eu tenho que, aumentando a pressão, estou indo neste sentido da reação, estou formando amônia. Se eu diminuo a pressão, eu estou indo no outro sentido, no sentido de formação de nitrogênio e hidrogênio, no sentido de reagentes, certo? Também, vejam que nos reagentes, eu tenho, somando aqui o número de moléculas gasosas, 3 de hidrogênio mais 1 de nitrogênio, eu tenho 4 mols de átomos gasosos. E aqui, eu tenho nos produtos 2 mols de produtos gasosos. Eu estou aumentando a pressão, quando eu aumento a pressão, eu estou diminuindo o número de mols. Consequentemente, eu estou diminuindo o volume. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que o aumento da pressão favorece a espécie que tem diminuição de volume. E a diminuição da pressão favorece a espécie que tem maior volume. Veja, aqui, se eu aumentar a pressão, né, eu vou favorecer a diminuição de volume, 2 mols. E se eu diminuir a pressão, eu vou favorecer a formação das espécies que têm maior volume. 4 mols de átomos gasosos significam maior volume. Ok? E aqui tem um exercício. Vamos praticar, então, para entender como é que isso funciona e para ver se a gente entendeu aqueles conceitos ali. Aqui eu tenho a reação da amônia, que é uma importante matéria-prima para a obtenção de fertilizantes, corantes e explosivos. Subtenção é feita geralmente pelo método de Haber-Bosch, que envolve esta reação, que é a reação de formação da amônia. Ele tem aqui o ΔH, que é menos 22 quilocalorias. Indique para que lado este equilíbrio se desloca quando aumenta a concentração de nitrogênio. Vamos ver aqui, aumentando a concentração de nitrogênio, eu estou falando do efeito da concentração. Eu estou aumentando do lado dos reagentes. Se eu aumento do lado dos reagentes, né, tá alterando aqui as concentrações, ele vai tender a formar mais produto para restabelecer o equilíbrio, certo? Se eu aumentar a concentração de hidrogênio, novamente, se eu estou aumentando a concentração de hidrogênio, eu estou aumentando os reagentes, para que a reação volte ao equilíbrio, ela vai formar produto novamente, vai deslocar no sentido direto da reação, formando amônia, tá? Então, aqui, o que acontece se eu aumentar a concentração de nitrogênio? Vai formar amônia. Aqui vai formar amônia também, tá? Vamos ver ali a outra letra, letra C. Se aumenta a concentração de amônia. Bom, se eu aumentar a concentração de amônia, agora eu estou aumentando os produtos. E se eu aumento a concentração de produtos, não pode ficar essa desproporção, né, de muito produto, ele vai ter que formar também muito reagente, vai formar reagente para que a reação se restabeleça. Ou seja, ela vai formar aqui na letra C, N2 e H2. Na letra D, se nós aumentarmos a pressão, o que vai acontecer se nós aumentarmos a pressão? Veja bem, aqui eu tenho 3 mais 1, 4. Eu tenho 4 volumes de gases no reagente e tenho 2 volumes de gases nos produtos. Nós acabamos de ver que se eu aumento a pressão, eu vou no sentido de diminuir o volume. E se eu diminuo a pressão, eu vou no sentido de aumentar o volume. Então, aqui eu estou pedindo um aumento da pressão, ou seja, eu vou no sentido de diminuir o volume. Aumenta a pressão, diminui o volume. Aqui é V, tá? Diminui o volume. Então, eu estou aumentando a pressão, eu vou formar aquele que tem menor volume. Aquele que tem menor volume é a amônia. Então, vai no sentido
direto, ou seja, vai formar aqui na letra D muito mais amônia. E por último, a gente tem ali a letra E, está pedindo o que acontece se eu aumentar a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, veja bem, esta reação no sentido direto, ela é exotérmica, ela libera calor. Libera calor, certo? Se eu aumento a temperatura, eu vou favorecer o sentido da reação que precisa de calor para acontecer. E a reação que precisa de calor para acontecer é a reação endotérmica. Se nesse sentido ela é exotérmica, neste sentido ela é endotérmica. Então ela vai favorecer o sentido da endotérmica, porque é a endotérmica que precisa de calor para acontecer. Ou seja, vai se formar mais N2 e H2, vai no sentido inverso, certo? Então, ali o que a gente tem como resultado? A gente tem lá, deslocado para a direita, reação inversa, reação direta e reação inversa. Vamos falar agora de grau de equilíbrio. O grau de equilíbrio a gente representa com a letra alfa em relação a um determinado reagente, e isso, o alfa, né, o grau de equilíbrio, quando a gente está falando em grau de equilíbrio, é em relação a um determinado reagente, é o quociente entre a quantidade de mols do reagente que realmente reagem até atingir o equilíbrio e a quantidade inicial de mols do mesmo reagente que foi posto na reação. Então, tá aqui a fórmula. O alfa, né, o grau de equilíbrio, é a quantidade de mols que reagiu dividido pela quantidade de mols inicial. Por exemplo, suponha que a gente tem uma reação lá, genérica, né, tá em equilíbrio, A, B formando C mais D, e inicialmente eu coloquei 100 mols de A, tá? Quando atingiu o equilíbrio, tinha ainda 20 mols de A que não tinha reagido. Então, eu coloquei, a gente sabe que quando a gente tem lá uma reação, a gente começa, se eu começo colocando A e B, eu tenho só A e B no começo, porque ainda não reagiu, né? Não formou C e D, tá? Até que atinge o equilíbrio e eu tenho lá quantidades equivalentes de constantes, né? Proporções constantes de C e D, certo? Só que essa reação atingiu o equilíbrio e ainda tinha sobrado 20 mols de A sem reagir. Qual que era o grau de equilíbrio em relação a este A? E por que tem que ser em relação? Porque a quantidade de B pode ser diferente da de A, tá? Bom, a gente sabe, né, que o alfa é a quantidade de mols que reagiu dividido pela quantidade de mols inicial. Qual era a quantidade de mols que reagiu? A quantidade de mols que reagiu era o 100 que eu tinha menos os 20 que sobraram. Ou seja, 20 mols de A que realmente reagiram, tá? Agora sim eu posso substituir na fórmula. O alfa vai ser igual a 80, que é o número de mols que reagiu, dividido pelo número de mols total que foi adicionado. Quanto que foi adicionado? Foi adicionado 100. Dá 0,8. Normalmente a gente representa esse grau de ionização em porcentagem, ou seja, o alfa por cento. Isso aqui é só eu pegar e multiplicar por 100, que dá 80%. Tá? Então, o alfa, ele deu aqui menos que 1, vejam lá, o alfa deu menos que 1 e maior que 0. O alfa está entre 100 e 0, é um valor entre 100 e 0. Quanto mais próximo de 1, ou seja, quanto mais próximo de 100%, isso indica que o equilíbrio foi atingido, sobrando-se pouco reagente, né? Porque digamos o seguinte, digamos que desses 100 tivesse reagido 100. Então, seria o grau de equilíbrio, o alfa, seria igual à quantidade de moléculas que reagiu, 100, dividido pela quantidade de moléculas inicial, que é 100. 100 por 100 dá 1. Então, quanto mais próximo de 1, significa que todas as moléculas reagiram. E o equilíbrio iônico? Equilíbrio iônico é um caso particular de equilíbrio químico, né? Porque aparecem íons. E íons são aquelas substâncias que têm carga, né? Cátions e ânions. Alfa é o grau de ionização ou dissociação iônica, tá? Ali a gente chamava de
grau de equilíbrio. E quando a gente está falando de íons, esse grau de equilíbrio a gente vai chamar de grau de ionização, ou também grau de dissociação iônica, tá? Quando eu tenho uma reação que forma íons em um equilíbrio químico, eu vou ter uma constante de ionização. Vocês lembram lá como é que a gente calculava a constante? Era produtos, né? Produtos, nesse caso aqui é o H+, multiplicado pela concentração do outro, né? Dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes, certo? Só que, como eu tenho aqui a dissociação iônica de um ácido, esse K não vai chamar mais KC, ele vai chamar Ka. Ka porque é para ácidos. E se eu tiver uma dissociação de base, ele vai se chamar KB, B de base, tá? Então, para este exemplo, o Ka fica concentração de H+, multiplicado pela concentração do CN-, dividido pela concentração do HCN. Veja também que quanto maior o valor de K, né, significa que mais ionizado, formou mais deste daqui, né? E quanto mais H+ é formado, mais ácida é a substância. Então, veja que o equilíbrio químico, ele nos serve para dar a constante dos ácidos fracos, ok? Porque, digamos que eu tenho um valor alto aqui, né? Bom, isso aqui é uma divisão, né? Então, eu tenho lá o Ka, vamos colocar um valor alto. Um valor alto, por exemplo, de 10. Né? Significa que eu tenho muito H+, a reação foi para este lado, formou bastante H+. Então, se isso aconteceu, significa que 10 formaram e 1, né, de HCN sobrou. 10 dividido por 1 é 10. Agora, digamos que eu tenha um valor somente de 1 aqui, formou bem pouquinho H+, e sobrou 10 do HCN. Agora, eu tenho bastante concentração de HCN, significa que a reação estava nesse sentido, formou pouco H+. E se forma pouco H+, ele vai dar um valor de 0,1, né? Nesse exemplo que eu estou dando, né? Então, um K abaixo significa que o ácido é fraco, porque forma pouco H+. Esses valores de Ka e Kb, normalmente eles são muito pequenininhos, vai dar 1 vezes 10 a menos 30, 1 vezes 10 a menos 40, por exemplo. Então, nós utilizamos os logaritmos, e daí nós obtemos duas equações para converter aquele Ka e Kb em valores mais palpáveis. A gente diz que o pKa é menos log de Ka e o pKb é menos log de Kb, tá? Assim que a gente trabalha com pK e não com Ka, tá? E trabalha com pKb e não Kb. Esse valor negativo aqui, matematicamente, indica que quanto menor o valor de K, tá? Maior é o seu pK e vice-versa, ok? Então, por exemplo, considerando essa reação de equilíbrio aqui, sabendo que o Ka dela vale 4 vezes 10 a menos 3, qual será o seu pK? Bom, eu sei que o pK é igual a menos log de Ka, certo? Ele está me dando o valor do Ka, então o seu pKa vai ser igual a menos log do Ka, que é 4 vezes 10 a menos 10. 4 vezes 10 a menos 10, você vai lá e faz 4 vezes 10 a menos 10 na calculadora e bate o log. Isso vai dar um valor de 9,39. Isso daqui é o seu pKa, tá ok? O menos aqui a gente desconsidera quando bate na calculadora, tá? Ok, então agora vamos fazer esse segundo exercício aqui, ó. Comparando se o HCN, aquele mesmo HCN ali que tem um Ka de 4 vezes 10 a menos 10, com o HNO2, com ácido nítrico, ele tem um Ka de 5 vezes 10 a menos 10. Qual é o ácido mais forte? A gente já viu ali na nossa definição, né? Cadê? Aqui, ó, que quanto maior o valor de Ka, mais ionizado, ou seja, mais forte é o ácido, né? Então, aqui, quanto maior o valor do Ka, mais forte. Tô comparando dois valores aqui que estão com expoente igual na menos 10. Então, eu vou olhar aqui o valor de baixo, que é o 4, comparar com 5,1. O que tiver maior valor é o mais forte, porque eu tô falando do Ka.
O NO2 tem um Ka de 5,1, que é maior que 4, ou seja, o ácido mais forte é o HNO2, porque o seu Ka é maior, ok? Agora, olha o exercício de baixo. O ácido cianídrico tem um pK de 9,4, com o ácido acético, que tem um pK de 4,75. Ele está pedindo qual o ácido mais forte. Veja que agora ele está falando de pK e não de Ka. E a gente já viu que quanto maior o pK, menor vai ser o seu Ka, ou seja, mais fraco é o ácido. Quanto maior o pK, mais fraco é o ácido. Então, eu tenho ali um valor de 9,4 e 4,75. Aquele que tiver menor valor, menor pK, vai ser o mais ácido. Ou seja, o ácido acético tem um valor maior de pK, então ele é um ácido mais forte. A água, ela participa de um equilíbrio, também é um equilíbrio iônico, porque nós temos a ionização da água, que está constantemente se convertendo em H+, e OH-, e isso é uma reação de equilíbrio. Como é uma reação de equilíbrio, tem a sua constante de equilíbrio, que é a concentração dos produtos multiplicadas, dividido pela concentração dos reagentes da água. Como é uma constante de equilíbrio, chama-se K, porém, este equilíbrio recebe o nome especial de KW, W de water, porque é específico para água. Os cientistas determinaram que este valor de água é constante e, fazendo a equação matemática, eles chegaram no valor de KW experimental, que vale sempre 1 vezes 10 a menos 14. Ou seja, a gente chega nesta relação aqui, que 1 vezes 10 a menos 14 é igual à concentração do H+, multiplicado pela concentração do OH- na água. Gravem isso daqui, tá? E também, aqui tá toda uma dedução, eu não vou parar para explicar isso daqui, mas a gente tem duas fórmulas importantes que partem disso, que são agrupadas, e a gente chega a uma terceira equação. pH é menos log de H+, pOH é menos log da concentração de OH-. Juntando com o KW, a gente vai ter que o pH mais o pOH vale 14. Então, presta atenção, grava essas equações que nós vamos utilizar elas já já. Nós temos ali a escala de pH. Veja bem, ela serve para indicar para a gente se a solução é ácida, básica ou neutra, porque quando eu vou lá e espremo um limão, ele está ácido, mas está ácido quanto, né? A gente tem a escala de pH. Atribuiu-se o valor de 7 para pH e 7 para pOH, um valor neutro, que é o da água pura. Valores com pH menor que 7 ou pOH maior que 7 são soluções consideradas ácidas. pH maior que 7 e pOH menor que 7 são soluções básicas, tá? Então, a gente tem ali o pH igual a 7, tá? pH maior que 7 são alcalinos e pH menores que 7 são substâncias ácidas, ok? Então, por exemplo, ali, qual o pH de uma solução cuja concentração hidrogeniônica é 10 a menos 8 mol por litro? A solução é ácida, básica ou neutra? Então, nós temos ali, ele quer o pH, né, de uma solução cuja concentração hidrogeniônica, ou seja, concentração de H+, é 10 a menos 8 mol por litro. A solução é ácida, básica ou neutra? Bom, ele quer o pH. pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, o pH vai ser igual a menos log de 1 vezes 10 a menos 8, ou 10 a menos 8, que é a mesma coisa. Pela propriedade dos logaritmos, né, se eu tenho base 10, magicamente isso daqui vai dar 8. Então, o pH vai ser igual a 8. Por outro lado, e ele está perguntando aqui, a solução é ácida, básica ou neutra? Bom, pH igual a 7 é neutra, pH menor que 7 é ácida e pH maior que 7 é básica. Tá dando maior que 7, então a solução é básica, certo? Ok, vou fazer esse último aqui para vocês verem, porque ele é um pouquinho diferente dos outros. Qual o pH, tá? Ele tá pedindo qual o pH de uma solução cuja concentração hidroxiiônica, concentração hidroxiiônica, a gente representa por colchetes. Como é hidroxiiônica, é concentração de OH-, né?
vale 10 na menos 11, tá? Ele quer saber disso daqui, qual o pH? Bom, a gente sabe que pH é igual a menos log da concentração de H+. Só que eu não tenho a concentração de H+, eu tenho a concentração de OH-. Eu tenho uma fórmula, uma outra fórmula que diz o seguinte, POH é igual a menos log da concentração de OH-. Então, o POH, neste caso, vai ser igual a menos log da concentração de 1 vezes 10 a menos 11. Então, o POH vai ser igual a 11, certo? Esse é o POH. A gente tem mais uma fórmula que diz que o pH mais o POH é igual a 14. O pH eu não sei, mas o POH eu acabei de achar que vale 11. Tudo isso dá 14. Então, o pH vai ser igual a 14 menos 11. pH vai ser igual a 3, certo? Então, tá aí o exercício. Eu tive que fazer uma série de artimanhas aí para chegar no pH, porque eu não tinha a concentração de H+, mas eu tenho outras duas fórmulas ali que eu posso utilizar, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha dado para compreender essa segunda parte, tá? Nós terminamos aqui nosso conteúdo de equilíbrio químico. Já sabem que dúvidas a gente tá lá sempre no mesmo dia e no mesmo horário para atender vocês, tá bem? Um abraço, pessoal. Se cuidem.